coisa que eu tenho mais permanente no meu trabalho é o retrato. A primeira foto que eu publiquei numa revista foi um retrato do Zé Celso para a revista Veja, na época ainda do Galileu Galilei, uma das primeiras peças dele na oficina. E eu sempre, assim, mesmo como fotógrafo de moda, todo fotógrafo de moda é meio retratista, né? Você pega a história da fotografia de moda, todos os grandes fotógrafos de moda são retratistas também. Ou vice-versa, né? Ou eles são retratistas e passam a ser fotógrafos de moda. Na verdade, o David Bailey diz o seguinte, a fotografia de moda, se você não coloca preço e a marca, ela tem que ser um bom retrato, né? E é isso, eu acho que é tudo meio misturado, né? E eu acho que, assim, eu tenho algum tipo de facilidade, algum tipo de extroversão que me facilita ser fotógrafo de retratos. Fotógrafos muito tímidos, gente muito introspectiva, eu acho que tem dificuldade para fazer retrato. Eu suponho, né? Não sei, não estou dentro das pessoas, mas eu acho que fazer retratos também, uma das premissas é uma certa eloquência, é uma certa comunicação, né? Uma possibilidade de se comunicar com a pessoa, de ela não te achar estranho, não ficar com medo, enfim, tudo isso. Em que pese, muitas vezes, você encontra situações em que a pessoa fica atemorizada, mesmo você sendo muito carinhoso, acolhedor e tudo mais, entendeu? E aí, você nem sabe, eu nem sei como é que eu fui me tornando esse retratista. Talvez essa minha exposição de 96, no MASP, essa Jardim da Luz, ela tenha me oficializado como retratista. Eu já vinha fazendo alguns retratos, fiz uma exposição de grande repercussão, e eu passei a ser uma espécie de retratista oficial, né? Assim, o cara que, se quer retrato, vai no Bob. E isso permaneceu até hoje, assim, eu continuei fazendo, apesar de eu ter mudado para muitas outras coisas, ter feito coisas muito diferentes, os trabalhos meus de moto próprio não tem nada a ver com retrato, entendeu? São trabalhos que eu inventei e que eram de coisas, ou de objetos, ou de situações, ou de paisagens, ou de captações de rua, que não eram ligadas ao retrato. O retrato permanece como um traço muito característico meu, e a minha persona pública é ligada ao retrato, ou à fotografia de nus, ou à fotografia de moda. Há um senso comum a respeito da fotografia que o bom retrato é aquele que capta a alma do sujeito, que parece que tem uma coisa ligada a uma crença indígena que dizia que a fotografia roubava a alma. É diferente captar a alma e roubar a alma, né? Roubar a alma é uma coisa negativa. E captar a alma, as pessoas pensam que é uma forma enaltecedora de atribuir um valor extra à fotografia. Eu sou contra essa ideia, absolutamente contra. Eu acho que por que alguém gostaria de captar a alma de alguém? Qual é o sentido disso? Qual o sentido de eu captar a alma de alguém? Por que eu gostaria de fazer? Eu acho que fotografia, como diz, eu vou citar esse cara 10 vezes aqui, mas é chato, como diz o Avedon, fotografia é superfície. Se você raspar uma raspadinha de uma superfície, numa raspadinha, a superfície de uma foto, você vai encontrar outra superfície. E um retrato, ele é o retrato exato daquele momento, daquela situação, daquela conjuntura, naquele dia. Se você fizer no outro dia, ele é outro retrato, é diferente, completamente diferente. Então, qual que seria a captação da alma? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Não acho que há nenhum tipo de verossimilhança nisso, né? Então, eu acho, inclusive, eu acho que é uma defesa. Como a fotografia tem, assim, ou as pessoas, os críticos, ou alguém que colocou a fotografia num lugar, assim, em relação às outras artes, como alguma coisa. Durante muito tempo ficaram essas questões: fotografia é arte ou não é arte? Pela questão da reprodutibilidade, né? E dessa representação da realidade muito acurada.
A fotografia não tinha um lugar assim na coisa artística muito definido. Depois esses limites foram borrados e ela passou a ser aceita como arte. Mas em algum momento dessa transição aí, alguém falou assim, não, fotografia tem que captar a alma, tem que ir lá no fundo do âmago do ser e revelar aquilo que não é revelado, não sei o quê. Eu falei, impossível acontecer isso. Às vezes a pessoa pode se reconhecer, quando você faz um retrato bom da pessoa, digamos, ela pode se reconhecer e falar, bom, esse aqui sou eu. Esse aqui é exatamente, esse aqui sou eu, gostei porque isso aqui sou bem eu. É a imagem que a pessoa tem dela, não sei se é ela, né? Mas, enfim, basicamente é isso. Eu milito contra essa ideia de captação da alma. Não vejo muitas regras para retrato. Às vezes a pessoa fala, mas você cortou a mão. Mas a cabeça está muito cortada, está muito no topo. Cada fotógrafo inventa a sua própria estética, né? Então, assim, não vejo muito. Às vezes a pessoa deixa muito espaço em cima, às vezes deixa muito espaço do lado, às vezes o cara está pequeno, às vezes corta a mão mesmo, né? Deixa aqui, corta meio aqui, às vezes é o corpo inteiro, às vezes é meio corpo, às vezes sentado, às vezes usa um objeto, né, para se escorar, para se apoiar. O Arnold Newman, um fotógrafo americano, que fazia fotos sempre muito narrativas, ou seja, ele pegava o sujeito, o cara era um arquiteto, ele colocava lá ou na frente da planta, ou num prédio que ele tinha construído. Ele até tem uma frase muito engraçada que ele diz que fotografia, no caso dele, fotografia é 10% de inspiração e 90% de arrastar móveis, para você construir o cenário da foto que você vai fazer. No meu caso, eu gosto de cortar muito rente perto da cabeça, às vezes um pouco do topo. Isso é uma tradição que eu trago Eu aprendi a ser fotógrafo trabalhando para a revista. Então, eu introjetei no meu jeito de fotografar os limites que uma revista te dá. Ou seja, um lugar para o texto, um lugar, a foto tem uma proporção certa para ela caber na revista, às vezes é uma página dupla, você tem que tirar o sujeito do meio da página. Enfim, regras que foram introjetadas em mim que eu sou meio viciado nelas, entendeu? Então, toda a foto que eu estou fazendo, quando eu vou olhar no computador, eu corto meio o topo, eu chego meio perto, que é onde vai o título da revista, né? Em geral, o título da revista ou eu deixo espaço para o título, ou o título entra por trás. Hoje em dia é mais o título entra por trás, né? E aí, às vezes, tinha que ter um espaço para chamada do lado, enfim, você vai se ajeitando. E essa coisa de pé e mão cortada, recentemente eu fiz um trabalho para um grupo que me chamou para fotografar, e eles me mandaram, mas o pé da menina está cortado. Quando eu entreguei a foto, tinha um corte aqui, assim, e um corte no meio do tênis, no meio do sapato dela. Aí eu me defendi e mandei vários exemplos de fotógrafos, grandes fotógrafos, que faziam isso. Aí eles falaram, não, está tudo certo. Então, eu acho que é isso. Eu gosto de enxugar um pouco a imagem, deixar ela muito, assim, potente, no sentido de que não deixar muito espaço em cima, não deixar muito espaço embaixo e concentrar mais dentro do quadro. Esse é um retrato que eu fiz do Sebastião Salgado ano passado, assim, pouco tempo antes dele falecer, né? E ele foi lá no meu estúdio para fazer a foto. E o meu estúdio tem muita luz do dia, né? Muita luz. E eu incorporei essa luz do dia. Por exemplo, em geral eu corto muito. Aqui eu quis deixar a luz entrar. Você vê essa luz do dia atrás. Aqui eu joguei uma luz na frente para abrandar um pouco esse sol que estava muito duro na cara dele. Então, eu limpei essa área que, teoricamente, seria de sombras, né? Com a luz que eu
que eu botei junto, e deixei ele um pouco abaixo do quadro para que essa luz, que ele também tinha algum tipo de protagonismo, entrasse. Essas aqui eu já mostrei todas. Esse aqui é um retrato do Zé Celso, que eu fiz no Teatro Oficina, que não é um retrato, digamos, oficial, né? Não tem... não, um retrato com cara de retrato. Né? E é interessante, por exemplo, você vê que eu cheguei na oficina para fotografar e quando eu coloquei ele em cima desse pedestal aqui, a gente subiu ele num pedestal, esse fundo estava muito escuro e eu botei uma luz lá de trás, um pouco naquela ideia que eu peguei da entrevista do Hitchcock com o Truffaut. Né? O fundo tem que estar sempre iluminado. Aí eu botei, em geral, eu esconderia essa luz, ela seria só uma aura em torno dele. Mas eu achei que ficou uma estrela muito bonitinha e deixei. É uma luz de flash dirigida diretamente para a câmera, entendeu? Aqui é o Pietro Maria Bardi, diretor do MASP, fundador do MASP, numa capela barroca, que ele estava montando uma exposição no MASP. Eu fui contratado para fotografá-lo para a capa de uma revista nos anos 70, essa foto é de 78. E eu cheguei lá, ele falou, onde você quer fotografar? Aí eles estavam com essa... Esse é uma arrisquei também. Eles estavam montando esse teto dessa igreja barroca, era uma exposição sobre o barroco que ia ter no MASP, e eu falei assim, quero fotografar aqui. Aí ele falou, não, aí de jeito nenhum, você está louco. Aí falei, tá bom, então... Aí ele falou, eu vou me trocar, quando eu voltar a gente vê, vai procurando um lugar. Aí quando ele voltou, ele falou assim, não, vamos fazer aí. Gostei da ideia. E aí tinha essas questões de IFAM, né, de patrimônio histórico, tudo isso, né, porque você não pode macular o patrimônio histórico dessa forma. Acho que nem como signo, né, ainda mais fisicamente. Mas, enfim, a gente botou um pano preto aqui, ele não encostou em nada e eu tirei o pano na hora de fazer a foto. Eu gosto muito disso, gosto muito, é uma foto que durou, né? Essas fotos que duram são as realmente relevantes. Né? Eu tinha um cartaz no meu estúdio, um pôster, um fotógrafo chamado William Klein, que tinha uma mulher ultra glamurosa com a sobrancelha levantada, assim. E eu olhava aquela foto todo dia, porque é um pôster que estava na porta, dentro do meu estúdio. E eu comecei a fotografar moda, as modelos, e na falta de ideias, você fica lá, tá bonito, tá legal, tá, não sei o que, levanta a mão, tem uma hora que você fala, bom, tem mais o que fazer, né? Levanta a sobrancelha. E eu comecei com esse negócio de levantar a sobrancelha, achando que isso atribuía uma elegância extra, um glamour extra às mulheres. E fiz isso muito. Quando eu cheguei diante do Caetano, comecei a fotografá-lo, tal, não sei o quê. Uma hora eu falei, levanta a sobrancelha. E ele conta, quando eu fiz 50 anos de carreira, ele deu um depoimento, tá no UOL aí, na Universa. Ele deu um depoimento sobre essa foto, como é que era para ele, que ele já tinha feito isso para o Bondinho, que era uma revista dos anos... que era uma revista do Grupo Pão de Açúcar, uma revista alternativa que tinha nos anos 70, e que ele imitava um Victor Mature no Sansão e Dalila. Ele ficava em casa imitando essas coisas de sobrancelha. Quando eu pedi para ele fazer, ele tinha uma habilidade com isso impressionante. Era uma coisa... Ele fez uma coreografia completa, do direito, do esquerdo, não sei o quê. E eu escolhi essa que era a foto que... eu escolhi até pelo caráter mais estético dela. Depois ela, metaforicamente, ganhou uma outra dimensão, que é o cara do olho maior, que é um visionário, que tinha esse farol aceso iluminando todos os caminhos. Aí, enfim, ela ganhou muitas conotações. E talvez seja a minha foto mais conhecida de todas. A minha foto mais icônica é essa do Caetano. O
personagem carrega a foto. Quer dizer, às vezes você fotografa alguém que naquele momento é o quê? Mais um sujeito que você está fotografando, mais uma pessoa que você está fotografando. Quando eu fotografei o Lula, isso aqui era para uma revista chamada Senhor Vogue. E eles levaram esse terno para fotografar porque eles queriam cooptar o Lula, era um líder operário emergente, e quiseram dar uma edulcorada nele, colocar ele na capa da revista e tudo mais. E eu fui fazer esse trabalho, isso é 78. E aqui o que eu gosto nessa foto, né, que o Roland Barthes, o filósofo que escreveu um livro sobre fotografia chamado Câmera Clara, ele diz que toda fotografia tem um punctum, e esse punctum é algo que você não vê no primeiro momento, e é uma coisa muito escondida diante na fotografia, e que é o grande, que é realmente o punctum da fotografia, que é o que importa na fotografia, né? E eu acho que o punctum dessa foto aqui é essa parede toda suja, toda mal pintada, suja, toda... Apesar de você concentrar todo o olhar aqui, né, na figura do Lula fumando. E essa foto do Lula é uma foto aparentemente banal, digamos, né? Um retrato de alguém fumando com um charuto. O fato de ser o Lula, essa foto ganhou uma dimensão muito grande. Então, o personagem, a foto do Caetano é a mesma coisa. Não, a foto do Caetano ainda tem uma coisa mais extraordinária do ponto de vista, né, estético. Mas muitas pessoas, é o fato delas carregarem as fotos, a imagem delas levar a foto também a um tempo maior de duração, a uma importância maior.